Boa tarde, senhores hóspedes. Hoje é 19 de junho de 2021. Estamos no nosso Estúdio 1 da TV Tororomba. Hoje estreando um cenário novo. Olha aqui, nós estamos com a vista aqui do hotel ao fundo. Então, vamos fazer um programa já estreando esse novo cenário. Estamos aqui ao lado com o hóspede Marco Falcone, que é de Belo Horizonte, e tem muita coisa a contar pra gente, muita coisa diferente aí que vocês vão gostar de saber. Primeira coisa que eu pessoalmente me surpreendi foi quando eu cheguei aqui e vi esse bonezinho cheio de pin, né? Aí eu falei, pô, parece aquele pessoal de Munique, né, que eles pedem cerveja, ou então até do Rota, né, que eles usam os pin, né? Exato. Explica aí pra eles aí como é que é esse negócio. Normalmente os cervejeiros, os mestres cervejeiros, né, eles costumam contar a sua história através do chapéu, né? Então aqui nesse pin eu tenho alguns diplomas de cursos que eu fiz, né, como por exemplo na Damas Academy de Munique, tem o pin aqui, com aulas que eu já dei na cidade de Stadieva, né, e outras coisas ao redor do mundo, né? Então a gente carrega na cabeça praticamente nossa história. Muito interessante. E olha a curiosidade, a gente lançou o PIN da TV Tororomba, que essa TV praticamente está fazendo 20 anos, por isso eu comemorei, e ele já está usando aqui também. Já está aqui, muita honra no meu chapéu. Obrigado. Antes de entrar no ramo, que ele é mestre cervejeiro, vai contar muito a respeito disso aí, é o trabalho dele, ele tem outra curiosidade. Tem a ver essa pena desse tem falcão a ver, aí? Sim, são penas de aves da família dos falconiformes. Então explica aí como é que é. Você treina falcão? Como é que é a história? Eu tenho um histórico muito interessante. Meu nome é Marco Falcone, né? O meu antepassado, Ettore Falcone, no ano 1000, era falcoeiro do rei do sul da Itália. Ou seja, ele treinava e cuidava das aves de caça do rei no sul da Itália. E aí ele recebeu um título de nobreza e o sobrenome Falcone passou a integrar o nome dele e depois, posteriormente, de toda a família, né? E muito interessado por isso, eu procurei pesquisar e um belo dia eu descobri em Belo Horizonte um clube de falcoaria. Ali eu fiz meus cursos, me tornei também um falcoeiro, né? Hoje nosso clube tem 23 aves treinadas, né? Essas aves são usadas é muito interessante, para 3 finalidades, né? Para esporte, para caça e para controle ambiental. Isso é muito interessante porque elas são muito utilizadas em cabeceiras de aeroportos, já ouvi falar. Porque é muito comum ter garças, quero, né? E as aves rapinantes, elas espantam esses bichos. Mas são usadas também, muito interessante, controle ambiental, por exemplo, de silos. Nós tivemos uma águia chilena, por exemplo, que fomos contratados para fazer nos galpões da Fiat, fábrica da Fiat em Betim, Minas Gerais. E nós usamos uma águia chilena para espantar aquela quantidade de pombos enormes. Sim, né? Que pombo é muito predatório, né? E nós perdemos essa águia chilena. Oh, por que não? Pelo simples fato do alimento ser tão abundante ali que ele não quis mais voltar para a luva do falcoeiro. Tá? Porque, na verdade, quando a gente treina essas aves, que é uma arte milenar, inclusive, sim, né? Sim. Na Europa, em toda a Idade Média, se utilizou os falcões, as águias, os gaviões, e eles foram, essa águia chilena, particularmente lá na Fiat, com excesso de alimentos, ela não teve interesse de voltar para a luva do falcoeiro. Por quê? Porque, na verdade, ele não volta porque ele gosta do falcoeiro. Ele volta para receber o alimento como recompensa. Como um animal de circo, né? Quando ele faz a coisa, recebe. Entendi. Que E lá na Fiat tinha tanto ninho, mas tanta oferta, que realmente nunca mais nós pudemos ver esse animal. Mas continuamos prestando esse serviço aí com muita alegria, porque sem fazer mal a qualquer outro animal, né? Simplesmente espanta, afugenta, e a gente continua com nossa atividade, nosso hobby e nosso esporte. É muito interessante isso, porque eu estive recentemente no Oriente Médio, e lá realmente é um lugar que eles até falam bastante sobre os príncipes lá, né? Exato. Até treinam isso, e eu não tinha me ligado, eu pensei que era só um esporte de ele sair e voltar. Realmente é muito útil para esse tipo de atividade. Muito útil, é muito interessante, porque como eles têm muito dinheiro, né? Tem alguns príncipes dos Emirados Árabes
que fazem uma seleção, viajam a vários países da Europa que trabalham com falcoaria. Em Portugal, inclusive, chama cetraria. Sim. Trabalham com falcoaria e selecionam as melhores aves e levam lá para os Emirados, para Dubai. Então, todas aquelas localidades ali nos Emirados Árabes têm essa tradição milenar também, como a Europa tem, né? Assim, é só para... No Brasil, qual é o lugar mais forte nisso? O Brasil hoje nós temos alguns centros bem desenvolvidos em São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. São os principais centros, né? Uhum. Nós temos na BH Hawking hoje, talvez um dos pontos mais ativos no Brasil, né? E nós temos a BPFAR também, que é a Associação Brasileira de Falcoaria. Então, todo mundo que tiver interesse... Né? Pode falar um contato aí para a site, sei lá. BH Hawking, Hawking escreve-se Hawking, né? Que vai encontrar facilmente na internet. E aí pode contratar o controle ambiental. Agora mesmo, um colega mestre cervejeiro, dono da cervejaria Bamberg, lá de Votorantim, ao lado de Sorocaba, em São Paulo, estava com um problema terrível de pombos infestando lá os telhados da cervejaria. E eu indiquei, né, o pessoal da BH Rock para fazer esse controle ambiental. E resolve plenamente. Incrível. Bom, é isso aí. Bom, agora vamos passar aqui para a paixão dele, que é cerveja. Fabricar cerveja, um ofício milenar, né? Exato. E eu estava conversando com ele nos bastidores, começou meio por acaso, né? Exato. Conta aí pra gente como é que foi. Olha, é muito engraçada a história, porque em 1988, né, eu tive meu primeiro filho, o Thiago. E minha ex-esposa, na época, falou comigo, ó, agora aqui em casa acabou a cerveja, porque o dinheiro tá curto e tem que comprar fralda e leite. Sim. Eu falei, bom, tá correto, né, uma causa justa. E aí chegaram dois amigos e falaram comigo, ô Falcone, pô, tem um professor que chegou da Alemanha em Belo Horizonte, está ensinando a fazer cerveja na panela. Uhum. Eu falei, quanto é que fica? Falou, fica metade do preço. Eu falei, opa, voltei para cerveja, né? Mas você gostava de tomar. Gostava de tomar, sim. Mas com isso aí, a possibilidade de continuar tomando minha cerveja. Sim. Então eu aprendi a fazer cerveja na panela e realmente ficava muito mais barato. E me entusiasmei tanto com aquilo que eu comecei a estudar. Na época não se podia importar nada, né? 88. E aí eu consegui alguns livros, algum parente que viajava para os Estados Unidos ou para a Europa trazia livros, e eu comecei a inventar técnicas de melhorar essas cervejas que eu fazia na panela. Depois esse cara mudou no Brasil, eu fiquei órfão disso, porque não tinha matéria-prima. E aí eu fabriquei, as minhas 200 últimas garrafas foram fabricadas para o aniversário de 1 ano desse meu filho, que é o Thiago Falcone. E que hoje é um grande mestre cervejeiro na Europa, inclusive dos mais renomados de toda a Europa. Olha só, olha, procure aí. Como que a coisa realmente ela cola no DNA da gente. É verdade. E aí eu fiquei apaixonado com o tema cerveja, depois com a mudança desse cara eu não podia mais fazer. E quando chegou no ano 2001, trabalhando por outra atividade, com engenharia elétrica, eu fui parar na Alemanha, fazer feira de Hannover. Sim. Uma empresa do Rio Grande do Sul chamada Embrasul, da qual eu era o diretor, me mandou para Hannover. Então eu montava o estande, participava da feira industrial explicando os equipamentos. Mas quando eu desci na Alemanha a primeira vez, que eu tomei a minha primeira cerveja, eu tomei um choque. Falei, que é isso? Essa cerveja que eu fazia em 88, nós estávamos em 2001, né? Eu tomei um interesse incrível, comecei a visitar cervejarias, não só na Alemanha, como na Bélgica, na Dinamarca. E aí nós conseguimos contatos fantásticos. Me tornei amigo de uma série de mestres cervejeiros ali naquela região. E aí eu botei na cabeça que eu teria uma cervejaria. Quando chegamos em 2004, eu fundei minha própria cervejaria, junto com meu irmão, Ronaldo Falcone, e minha irmã, Juliana Falcone, que inclusive está hospedada aqui no sim, é verdade, é verdade. A gente está no nosso estúdio aqui, teve um barulho aí externo, mas acho que vai dar para passar aqui o nosso negócio. Você me disse também, vamos falar aqui o nome da cerveja, Falk Beer. Falk Beer. Falk Beer, que vocês podem encontrar em qualquer supermercado, né, em Belo Horizonte. Belo Horizonte, principais supermercados como Verde Mar, Super Nosso,
trazem sempre a nossa cerveja nas posições de destaque nas prateleiras, né? Mas temos também os bares mais procurados em Belo Horizonte, com alta gastronomia, sempre tem a cerveja da Falck Beer, que é uma tendência do mercado, né? Quando nós começamos essa atividade, nós não preocupamos só em desenvolver a Falck Beer em 2004. Uhum. Nós preocupamos também em criar um setor no país, né? Então eu incentivei o nascimento de cervejarias por todo o país. Tem uma época que estava um pouco na moda isso, né? Que a minha esposa, o filho, entrou no ramo também, eu soube de várias pessoas, acho que foi a criação daquela Baden-Baden também nessa época, vários, né? Hoje nunca esteve tão na moda quanto hoje. Ah, tá, ainda é na Eu moda, te digo, bem. inclusive, que o último anuário do Ministério da Agricultura mostrou um crescimento de 14% de novos registros de cervejarias. Olha só. Você vê, numa época de pandemia, né? Sim. Não quer dizer que o setor esteja bem financeiramente, porque a retração foi geral. Sim. Nós tivemos uma queda de faturamento bastante significativa. Mas o interesse pela atividade cresceu violentamente. Tanto é que hoje nós temos registradas mais de 1.300 cervejarias artesanais em todo o Brasil. Eu tenho o orgulho e a honra de ser o presidente da Federação Brasileira de Cervejas Artesanais. Olha aí que legal. Que é a Febracerva. Quem tiver interesse de produzir, entre em contato aqui com a federação. Vamos lá no febracerva.com.br e a gente dá todo o apoio, porque realmente o nosso interesse é formar massa crítica. Nós conseguimos uma série de avanços na legislação, porque nós éramos tratados como grandes cervejarias, ou seja, uma carga tributária Sim. impossível de sobreviver. Sim. E hoje a gente tem conseguido uma série de avanços que tem tornado viável o setor. Enquanto eu vou falando com ele, está passando aí o filme para vocês, da empresa dele, né? E vocês vão vendo as imagens aí. Como você falou sobre grandes empresas, como é que a Ambev, a Chincariol, essas grandes, lida com esse nascimento, que bem ou mal é um nicho que eles perdem, né? Eu soube que eles têm mania de comprar, quando começa a fazer muito sucesso, compra, como é que é? Olha, eu vejo aqui no Brasil a atitude um pouco mais racional e cordial com relação às cervejas artesanais, né? Eu sei que em outros países houve muito atrito entre as grandes cervejarias, mas aqui nós temos a Câmara Setorial da Cerveja em Brasília, eu inclusive sou membro da Câmara, e o pessoal da Ambev, da Heineken, todos participam da Câmara, e existe um colaboracionismo muito interessante, porque eles compreendem realmente que as atividades são distintas, né? A cerveja artesanal, ela está procurando um meio mais gastronômico, enquanto a industrial, ela gira muito em torno de volume de vendas. Quantidade, né? Então, é uma convivência que ela é pacífica. Sim. E ela tem sido pacífica. O fato da Ambev e da Heineken terem comprado cervejarias artesanais, né, se viu muito de forma didática para que elas tivessem uma compreensão que realmente a gente produz em pequena escala, né? E que nós não somos realmente oposição, muito menos uma ameaça para o mercado que eles já detêm. Entendi. E como é que vocês divulgam para o consumidor internet? Porque eu sei que mídia tradicional é um absurdo, né? Como é que é feita essa divulgação? Olha, é praticamente uma batalha corpo a corpo, né? Quando nós começamos o setor, nós trouxemos também a expansão de conhecimento. Então nós fundamos uma série de centros de ensino de cerveja artesanal. Hoje a profissão de sommelier de cerveja é uma grande realidade no país. E existe, por exemplo, uma escola superior hoje de cerveja no país. Blumenau, artesanal, né? Blumenau. Escola Superior de Cerveja de Malte, que inclusive eu tenho a honra de ser professor lá também. E fizemos, alguns estados têm suas próprias escolas, e fundamos então as ACERVAS, são associações de cervejeiros artesanais em todos os estados do Brasil. Eu, inclusive, participei da fundação de várias delas, desde o Rio Grande do Sul até no Amazonas. E isso tem sido a maior forma de divulgação. Sem falar nisso, a gente tem procurado agregar sempre a cerveja artesanal à gastronomia, que é uma grande realidade. E a gastronomia, ela convive com o aumento de poder aquisitivo da população. Né?
porque se alimentar bem é viver melhor, não é? Como o lazer, como o turismo também participam muito da melhoria de qualidade de vida das pessoas. Né? E a cerveja artesanal, ela se agregou muito nisso. Entendi. Então, é uma coisa muito incrível e tenho certeza que todo mundo procurar um pouco mais de informações vai ver que é um setor extremamente saudável. O nosso lema é beba menos, beba melhor. Não é? Você não precisa se tornar de bebedeira para poder viver bem. Você pode beber dosadamente, né? Quantidades menores, mas uma cerveja que seja muito expressiva para o seu paladar e gastronomicamente falando, muito saudáveis para a gente. O que eu sinto também, eu sinto até na brincadeira que eu fiz aqui, que eu peguei a Heineken e coloquei a chepinha, um selinho, que as pessoas, a massificação das coisas, né? Seja da cerveja com aquelas marcas tradicionais, como também até as sandálias havaianas, que hoje customiza também. As pessoas procuram o próprio Guaraná do Maranhão, o Guaraná Jesus, né? Cor-de-rosa, que eu acho que já até a Antártica comprou, mas deixou lá. Porque é uma coisa que hoje em dia está tão igual que os caras procuram uma coisa. Hoje, quando você vai numa feira turista de Maranhão, tem o Guaraná Jesus. Eu pego, mostro para os outros. A chepinha o hóspede pega, leva. Depois até nos bastidores conversar, de repente a gente começa a produzir lá a cerveja dele com o rótulo chepinha, customizando aqui para o hotel a cerveja. Então é outro fator que também eu sei que as pessoas estão procurando. E até antigamente na Bahia tinha o Guaraná Fratelli Vita, que ninguém sabia, era engraçado, era uma tubaína, mas esse a Antártica pegou e já mudou o nome. Mas você disse também que tinha um bar lá em Belo Horizonte, como é que funcionava esse bar? Olha, nós chegamos a ter um bar que foi um tremendo sucesso em Belo Horizonte, chamava Casa Falck. Acho que eu já ouvi falar. Casa Falck, ela tinha uma versatilidade de atrações muito grande. Além dos seus 20 bicos de chopp, né, onde você poderia escolher qual estilo era agradável, nós tínhamos algumas torneiras dessas que eram convidadas. Porque o nosso negócio não é monopolizar para a nossa marca, mas expandir esse setor. Entendi. Então, você comercializar outras marcas? Sim, tá. De cervejarias convidadas artesanais também. Sim. Então isso sempre foi muito salutar, né? Interessante. E nós tínhamos atrações incríveis lá, por exemplo, eu bolei em Belo Horizonte, eu nunca tinha visto isso em outro lugar do mundo, né? Nas quartas-feiras, uma atração musical que eu chamei de Clássicos Folk Beer, música clássica no bar. Eu contratei 3 elementos da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais que chegavam ali, tocavam Mozart, Beethoven, Villa-Lobos, Vivaldi, com cello, uma viola e um violino. E aquilo era o deleite do público que queria alguma coisa diferente, porque música country, uma balada, isso já é muito comum nos bares e restaurantes. Né? E a gente realmente inovou. Então nós tivemos uma série de atrações desse tipo, como saraus, o pessoal declamando poesia. Então é uma coisa muito interessante que a cerveja artesanal traz, que é agregar cultura, né, ao consumo responsável da bebida. Infelizmente, com a pandemia, deu um tempo o bar? Olha, com a pandemia realmente foi uma tragédia, né? 14 meses com o bar fechado, arcando com todas as despesas. Nós tivemos que dar uma recolhida. Né? Hoje nós turbinamos aí a nossa produção na fábrica, que fica a 35 quilômetros de Belo Horizonte. Mas temos tido algumas ideias fantásticas. Por exemplo, todos os meses uma cerveja é feita com novas receitas, com ingredientes brasileiros. Interessante. Tá? Essa série chama-se Brasilidades. Né? Nós então fizemos cervejas com cacau, cerveja com coco, cerveja com graviola, cervejas com diversas receitas milenares de fabricação, mas tentando usar essa criatividade para inovar, que é o que o nosso público que aprecia cerveja artesanal quer ver. Né? Então realmente muito gratificante trabalhar com a cerveja, pessoal, que ela já acompanha a humanidade há 8.000 anos e ela é o maior lubrificante social que existe. E com um detalhe, né? Eu fui citado no livro de um grande escritor norte-americano de cervejas, que é o Randy Mosher,
Sim. que tem uma frase minha: to make beer is make happiness, ou seja, fabricar cerveja é fabricar alegria. É É verdade. isso que é cerveja. E o Instagram seu, É Falkebier. Falkenbier. Falkebier. Lá vocês vão É encontrar Falke, Falke, depois Bier. tudo junto. Tudo junto. Então, e realmente, agora só uma curiosidade, eu estava lendo outro dia, não é do seu, mais ou menos do seu setor, quais os países que mais consomem cerveja no mundo? Olha, o primeiro lugar é os Estados Unidos. Desculpa, Não, não. China. Eu tinha lido outro nome, Não, eu é sei China. que, eu tinha lido República Tcheca, Não, alguma coisa assim. República Tcheca é o maior consumo per capita. Ah, tá, tudo Tá? bem, per Em capita. termos de volume, primeiro China. Ah, sim, tá. China com 45 bilhões de litros. Sim. Estados Unidos, segundo lugar, com 23 bilhões de litros. E terceiro, pasme, o Brasil, Ah, sim. com 14 bilhões de litros. Agora, per capita Per capita, primeiro, República Tcheca, o Brasil vem em 17º. aí segundo deve ser a Alemanha, aqueles lados lá. Segundo é Áustria, Áustria. tá? Depois vem a Alemanha, e aí os países normalmente do leste europeu têm um consumo per capita muito grande, né? Uhum. E nós só aparecemos em 17º lugar, que é um sinal que a cerveja artesanal tem muito a crescer no país ainda. Certo. E assim, só para encerrar aqui, já estive algumas vezes na Beer Fest, tem a famosa Beer Fest de Munique. Vocês interagem com essas festas de cerveja ou é uma coisa mais folclórica? É interessante. Eu tenho o Oktoberfest de Munique, que é a mais tradicional e antiga do mundo. Né? Ela foi criada originalmente para o casamento de um rei da Alemanha. E até hoje ela persiste, apesar de 2 últimos anos ela ter sido cancelada por causa da pandemia. Né? E no Brasil, nós temos a Oktoberfest de Blumenau, que ela ocorre normalmente no final de setembro, início de outubro. Que eu já fui, inclusive. Mas nós temos uma exclusiva para a cerveja artesanal que acontece em março, que chama-se Festival Brasileiro da Cerveja. E as diferenças são cabais, porque como a cerveja artesanal é esse princípio do beba menos, beba melhor, sim. Você está andando no festival, com o mesmo número de pessoas, você não vê o papel no chão. Entendi. E no Oktoberfest, que é um carnaval. Cerveja, é um carnaval muito grande, muita festa, né? São mais ou menos essas as diferenças do consumo. E esse festival é uma cidade ou é itinerante? Não, em Blumenau. Esse da... Não, esse da... Esse brasileiro, né? Esse... Munique ele é fixo em Munique. Não, eu digo esse artesanal. Não, é Blumenau também. Blumenau também. Só que ele ocorre em março, né? Enquanto o Oktoberfest ocorre em setembro, outubro. É isso aí. Bom, gente, a gente falou bem. Você gostaria de falar mais alguma coisa aí para os nossos ouvintes? Eu gostaria de dizer, e aí eu vou falar com muita propriedade, eu estava até comentando isso com o pessoal que tá me acompanhando aqui. Eu tive a felicidade de iniciar a leitura de um livro aqui, durante a estadia na pousada, no resort, que é A Invenção da Natureza, a história do Alexander von Humboldt, que é um naturalista cientista alemão que nos anos 1800 deu uma nova visão da natureza. Ele encarou que o mundo, o planeta Terra, é um planeta vivo onde tudo está conectado e a natureza ela não pode ser mexida, isso é importantíssimo. E, coincidentemente, eu chegando no Tororomba, eu encontrei essa filosofia sendo aplicada aqui. Mas que me deixou extremamente orgulhoso e feliz, tá? De ver todos esses princípios aqui. E ainda mais, uma coisa única no mundo, uma água medicinal espetacular, com um cuidado extraordinário, que foi o Dr. Castilho, meu pai, e que foi realmente uma surpresa muito grande, muito agradável. Saio daqui revigorado e muito feliz de poder estar daqui e poder contribuir aqui com o seu ótimo programa, que esse canal vale a pena ser assistido. E ele estava falando no bastidor também, que é assíduo telespectador do nosso canal. A gente fica muito contente com isso. Canal 15, hein? E também no nosso Instagram, TV Tororomba, e no YouTube, procurando Tororomba, Talk Show, alguma coisa assim, vocês vão ver toda a nossa entrevista e os programas de turismo que fazemos no Brasil e no mundo. Tá bom? Muito valeu. Bom. Obrigado aí. Até logo. Muito Tchau. Obrigado. Até logo aí.